Então, dando sequência ao meu quadro Profissões, hoje é um prazer conversar com a Su e com a Júlia, que são arquitetas e, além disso, são minhas amigas. Então, elas vão contar um pouquinho da profissão aí para vocês, como é que foi a escolha. Mas antes de a gente começar, quero que elas também se apresentem. Elas são sócias e vão falar um pouquinho também sobre o escritório delas de arquitetura. Oi, Kelly, bom dia pessoal, prazer estar aqui com você hoje e falar um pouquinho mais da nossa profissão. Então, eu sou Suelen Sponchiado, sou arquiteta urbanista e já sou formada há 7 anos. Bom dia, eu sou a Júlia, sou arquiteta urbanista e sou formada há 5 anos. Arquiteta urbanista, agora eu fiquei com uma dúvida. Tem alguma diferença? O arquiteta e urbanista já é o nome do curso quando a gente se forma, é isso? Isso mesmo, Kelly. Quando a gente se forma, então a gente já sai com essa graduação, né, de arquitetura e urbanismo, né? O urbanismo é uma outra área de atuação também, né, que deriva aí da arquitetura. Muito bem. Eu gosto de perguntar um pouco da escolha do curso, né? Então vamos começar pela Ju. Como é que foi na época, né, escolher por esse curso? Na verdade, o curso de arquitetura, ele caiu meio que de paraquedas para mim, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre arquitetura, sobre engenharia e foi que eu estava no 3º ano, a arquitetura foi vindo e eu acabei cursando. Na verdade, quando eu escolhi arquitetura, eu não sabia exatamente o que era. Mas aos poucos, fazendo o curso, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área. E eu sou completamente apaixonada por arquitetura. Que legal. É bom, né, saber isso, porque muita gente às vezes acha que já tem que amar o curso logo de início. Então eu falo muito sobre isso. A gente vai gostando ou não durante também o curso, né? Vai conhecendo mais, né, o curso, as áreas, porque a arquitetura ela é muito ampla. Então você vai conhecendo as áreas e vai gostando cada vez mais. O que você mais gostou do curso? Antes de fazer estágio, eu estagiei por 4 anos. Antes de estagiar, eu gostava muito de arquitetônico. Mas depois, com o estágio, eu fui conhecendo mais a fundo as áreas. E como o escritório que eu trabalhei era muito focado em interiores, aí eu me apaixonei por interiores. Hoje eu adoro maquete eletrônica, interiores é minha paixão. Muito legal. E você, como é que foi a escolha? Então, acho que foi um pouquinho diferente da Ju. Eu, desde pequena, eu já gostava muito de essa parte de plantas baixas, né? Então, eu, desde pequena, com os brinquedos, eu já idealizava plantas baixas para mim poder brincar. Então, eu gostava de criar os ambientes, os layouts, os quartos, a sala. Então, eu brincava ali. E isso, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, crescendo, eu fui vendo que era algo relacionado à arquitetura. Então, comecei a me apaixonar pelas casas que eu via, pelos prédios, e eu falava, nossa, eu quero um dia poder projetar isso. E aí foi quando eu escolhi o curso de arquitetura para mim poder aprender tudo isso, né, na graduação e poder um dia, era o sonho de um dia poder executar isso na minha vida, né, de poder realizar esses sonhos das pessoas, né, de projetar uma casa, né, enfim. E hoje em dia o nosso foco do escritório é mais a parte de design de interiores, porque com o passar dos anos, graduação e os escritórios também que a gente passou, a gente foi aos poucos conhecendo o que cada uma gostava mais, a área de atuação que a gente se identificou mais foi essa, né? Então hoje o nosso foco é o design de interiores, que é uma das áreas de atuação da arquitetura, entre tantas que tem, né? Hoje o design de interiores está bem alto, é um mercado muito aquecido, porque todo mundo quer ter um cantinho na sua casa bem personalizado, funcional e moderno, né? Então é o que fez ficar muito em alta essa área da arquitetura. Mas vocês acham que aqueceu também um pouco por causa da pandemia? Eu vejo que na pandemia muita gente começou a fazer reforma nas casas, até mesmo com essa história de levar o escritório para dentro de casa, daí querendo um espaço mais confortável. Isso também, né? Na pandemia teve uma procura muito alta pela questão de home office, então o pessoal começou a trabalhar em casa, né? Coisas que não aconteciam antigamente, né? Era muito pouco. Então, a arquitetura de interiores ela é capaz de humanizar esse ambiente, personalizar conforme o perfil, né, da pessoa.
Então, após a pandemia, né, as pessoas começaram a trabalhar mais em casa. Você passa muito tempo em casa, então você quer mudar, você quer deixar um ambiente diferente, mais aconchegante, né? Exatamente. Então, teve um crescimento maior também na pandemia, com certeza. Legal, muito bom. E como foi que vocês se conheceram? Acho que o bacana também é isso, né? Vocês falaram assim, agora a gente está com esse foco. Mas quando a gente começa uma profissão é isso, né? A gente começa experimentando várias coisas, atuando em vários segmentos, em várias frentes, para que a gente consiga então identificar o que a gente mais gosta, o que a gente menos gosta. Exatamente. Então, até um tempo atrás, a gente desenvolvia bastante também projetos arquitetônicos residenciais. Era uma demanda muito grande que a gente tinha, né, no oeste do Paraná, onde a gente se conheceu, né? Então, eu atuava autônoma, né, sozinha, e até foi quando eu conheci a Júlia, né, em Cascavel, no Paraná, e a gente acabou unindo o que a gente mais gostava de fazer, né? Então, a Júlia pode falar o que ela mais gosta, eu também, né? A gente acabou se conhecendo no escritório onde eu estagiei por alguns anos. E depois daí eu acabei saindo, que eu fui viajar, enfim, realizar alguns sonhos pessoais. E assim que eu voltei, eu e a Su, a gente resolveu abrir o nosso escritório, né? Que a gente sempre ia conversando, a gente sempre queria ter o nosso negócio, realizar, na verdade, esse sonho de ter o escritório. E depois... Já faz 3 anos que a gente uniu as forças, né? Então, a Júlia, ela gosta muito de desenvolvimento de maquetes eletrônicas e eu gosto muito da criação ali, né? Como já vinha desde pequena, né? Da parte de criação de planta baixa, layouts, também fachadas. Então, a gente uniu essas duas paixões, essas duas paixões, né? Então, os projetos sempre tinham um processo, né? Então, começava por mim, pela criação, depois a maquete eletrônica passava pela Júlia, e a gente ia passando o projeto pelas duas mãos, então o projeto acaba sendo até mais aperfeiçoado, porque são duas arquitetas trabalhando no mesmo projeto, né? Acho que isso que é legal, assim, do nosso escritório, né? Porque como são duas arquitetas, cada um tem a sua personalidade e passa pela mão das duas. Isso. Eu começo e a Su finaliza, ou ela começa e eu finalizo, então isso vai... São duas visões, né? Isso, duas visões diferentes. Tendo a identidade das duas no mesmo projeto. Legal. O que você acha que é uma habilidade importante, assim, para arquiteta? Ou até pensando nisso, assim, tem que ter uma habilidade específica? Porque quando a gente pensa na arquitetura, a primeira coisa que vem na cabeça é a criatividade, né? Não, eles têm que ser criativos, né? O quanto vocês acham que isso realmente pesa e quais as outras habilidades? Então, na faculdade a gente acaba desenvolvendo mais essa criatividade, né? Porque na faculdade a gente é forçado a refazer os projetos até pra gente desenvolver essa habilidade, né? Então, eu lembro muito bem, num projeto específico, a gente fez a criação da planta baixa, tudo, né? Então, a gente mostrava para o nosso, né, fazer assessoria com o professor. E por mais que estaria algo bacana já, bem desenvolvido, né? O professor pedia para refazer, para aguçar ainda mais a criatividade. Não, mas o que dá para melhorar? O que dá para ainda acrescentar? Então, muitas vezes a gente ficava assim, poxa, mas nossa, demorei tanto tempo, ficou perfeito e agora tem que refazer. Então, isso propiciou a gente desenvolver ainda mais a criatividade, a fazer, deixar ainda mais elaborados os projetos, né? Então, essa parte da criatividade mesmo, ela foi bem desenvolvida na graduação. É exatamente isso, que antes do curso eu não me considerava uma pessoa 100% criativa, mas conforme você vai cursando, você vai entrando nesse mundo do design, vai pesquisando referências, isso vai aguçando cada vez mais a sua criatividade, né? E você vai cada vez mais melhorando e... Se desenvolvendo. Se desenvolvendo, exato. Legal. E eu acho que isso é bem legal porque às vezes a gente acha que as pessoas nascem criativas. Isso é um mito, né? A competência da criatividade, ela pode ser desenvolvida assim como qualquer outra. Isso que a Ju falou é bacana, porque você vai pegando referências. Então, quanto mais você foca e aprende, estuda, mais você vai ficando boa naquilo. Tudo vira um estudo, né? O que você acha que é uma habilidade que você admira na Suelen?
ela é muito perfeccionista. Isso, claro que tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Mas isso eu acho uma habilidade muito boa, que eu já não sou tão perfeccionista igual ela. Então isso vai balanceando, né, nos projetos. Isso eu acho muito legal. E ela é muito determinada, muito focada. E a gente acho que consegue não dividir, mas como ela gosta muito mais de planta baixa, eu já sou mais dos 3D, então isso acho que dá uma balanceada legal no escritório. Se complementa. Se complementa, exatamente. Muito bom. E você? Qual é uma característica que a Ju tem, que talvez você não tenha e que complementa também? Eu acho que a gente se identificou bastante também por isso, né? Por a gente se complementar. A gente sempre fala assim, foi o casamento perfeito, eu e ela. Porque o que uma não gostava muito, a outra amava. Então, a Júlia, ela é apaixonada por desenvolvimento de maquetes eletrônicas, que não é a minha paixão, né? A criação, o levantamento de 3D, né? A criação de maquetes. E a Júlia, ela ama isso. Então, ela é muito rápida nisso. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, não, pode falar o que você quiser, que a Júlia vai desenvolver em 3D. Então, ela é muito rápida, desenha muito bem, né? Projeta, faz as maquetes eletrônicas muito bem feitas, muito bem elaboradas e com rapidez, que é o que a gente precisa hoje em dia, né? É isso que é legal, tipo, minha habilidade no 3D é muito boa, mas a sua, em compensação, a habilidade dela na criação, na planta baixa, no programa que a gente usa, o AutoCAD, é muito melhor do que eu, né? Uhum. Então isso é um complemento mal. E no desenvolvimento de maquetes eletrônicas, então a Júlia, ela sempre inicia esse desenvolvimento, inicia a criação das maquetes e acaba fazendo, a gente tem um processo, né? Então depois volta para mim, eu complemento o que precisa e a gente vai analisando os projetos junto, então acaba que fica um complemento entre as duas. Quando vocês trabalhavam em escritório de arquitetura, também tinha essa parceria assim com os outros colegas? Funcionava da mesma forma? Cada um geralmente usava mais as suas habilidades? Ou às vezes por ser um escritório menor, ter menos pessoas, aí a gente precisava fazer de tudo e fazer inclusive as coisas que a gente não gosta? Como que era? Você acaba fazendo de tudo um pouco, né? A minha experiência foi que eu iniciei esse meu estágio muito cedo, no 3º ano da faculdade eu já comecei, então você não tem muita experiência, tanto nos programas, que isso é muito importante, mas no início, quando eu comecei o estágio, a minha chefe, ela me colocava um pouco no arquitetônico, um pouco no interiores, para ela ver o que era a minha habilidade, né? O que eu me dava melhor. E foi que eu fui totalmente pro 3D, pra maquete eletrônica. Você acaba também se aperfeiçoando cada vez mais. E então você acaba fazendo um pouco de tudo, mas depois ela vai te entender. Ela vai te botando num foco, né? Com o tempo a gente vai criando habilidade e acaba ficando nesse setor. Perfeito. E é muito isso, né? Quando a gente começa, a gente faz um pouco de tudo até para se encontrar. Acho que empresas quanto maiores são, geralmente são mais setorizados, né? Então a gente também não precisa ficar preocupado, que a gente precisa, né, mandar bem em tudo, né? Então cada um sempre vai ter suas habilidades. Eu acho que trabalhar em equipe é legal porque você acaba se complementando, né? E essas habilidades a gente vai conhecendo mais na prática, né? A gente acaba tendo essa experiência de estágio, né, durante a faculdade. E após, né, a graduação, a gente começa, pelo menos para mim e para a Júlia, a gente acaba fazendo diversos tipos de projetos, até a gente chegar a um ponto de se identificar totalmente com uma área específica, né? Então, como eu falei, a gente acabava fazendo diversos tipos de projetos, né? Arquitetônicos, comerciais também, né? Corporativos. E agora, né, com toda essa experiência e 3 anos de escritório juntas, a gente acabou definindo um foco, né, específico para a gente seguir, que foi, né, o design de interiores. Mas antes a gente acaba tendo habilidade, né, e passando por diversas áreas da arquitetura. Legal. Então, pegando esse gancho, né, para quem quer cursar arquitetura ou para quem está se formando e não sabe ainda em qual área atuar, contem um pouquinho para o pessoal quais são as possíveis áreas aí de atuação, né? Bom, então a arquitetura tem diversas áreas que é possível seguir após a graduação, né? Entre elas, a gente pode citar algumas que estão bastante em alta, né, que o pessoal costuma seguir. Seria a área de paisagismo, restauração,
urbanismo, também tem a parte lumiноtécnica, que várias pessoas fazem especialização também, que é uma área bem bacana de atuação. Modelagem 3D, por exemplo, que a Júlia gosta muito também, é uma área de atuação. Tem alguns arquitetos que eles focam somente em modelagem, então eles até fazem trabalhos para outros escritórios de arquitetura, né? São os artistas 3D. Isso, que faz as renderizações, as maquetes. O que seria isso? Conta pra gente. Um artista 3D? É. Esse artista 3D, ele é o arquiteto que foca mais na maquete eletrônica, que desenvolve todo esse 3D e renderiza, deixando aquelas imagens bonitas, realistas que a gente acaba apresentando para o cliente, que enche os olhos, né? Exatamente. E daí, esse ramo também, aqui em Balneário Camboriú, é muito procurado, porque as construtoras, elas focam muito nessas imagens realistas, né? Porque é onde elas vendem o sonho ali do apartamento, vendem, né, o edifício em si. Então, é uma área de atuação bem bacana também para ser seguida. E dentre essas áreas, né, então, a arquitetura de interiores, eu acredito que seja uma das áreas que estejam mais em alta no momento, né? Eu posso ter, em termos de atuação também, né? Eu posso trabalhar em escritórios de arquitetura, posso abrir o meu escritório, o que mais? Temos também para arquitetos na prefeitura, né? Tem prefeitura, construtoras, tem licitações, também escritórios que focam 100% em licitações para fazer projeto de escola, posto de saúde, as obras públicas, né? Eu acho que depende muito também do perfil, né, desse arquiteto, né? Tem arquitetos que têm esse sonho de ter um escritório próprio, né, de ter os seus próprios clientes. Mas tenho colegas, né, e amigas arquitetas que elas preferiram seguir trabalhando dentro de outros escritórios, né, trabalhando para outros arquitetos, por não querer empreender, né? Então vai muito do perfil, do que essa pessoa gosta, do perfil dela mesmo, né? Então a gente vê muitos colegas também trabalhando com construtoras, principalmente aqui na região de Santa Catarina. Mas como a Ju falou também, tem outras áreas de atuação dentro de prefeituras e empresas de licitações. Mas indiferente de empreender ou trabalhar dentro da empresa, é uma área que tem bastante também relacionamento com outras áreas, né? Com a própria engenharia, que outras áreas, assim, profissionais que vocês têm essa parceria, assim, forte? Então, a gente acaba tendo muitas parcerias com empresas de engenharia, né? Então, é um trabalho que complementa a arquitetura. Então, se a gente for desenvolver um projeto arquitetônico, a gente precisa dos projetos complementares, então a gente acaba tendo o engenheiro ali como um braço direito, né? Como parte da nossa empresa. Então, é fundamental ter essas parcerias. E acaba tendo também muitos parceiros para a execução dos projetos, né? Então, as fábricas, né? Empresas de marcenaria, lojas de decoração, empresas de gesso, marmorarias. Então, a gente acaba tendo contato com uma gama muito grande de empresas que tornam nossos parceiros no decorrer, né, das obras e dos projetos, pois sem eles, né, a gente não conseguiria executar, né, o sonho dos nossos clientes. Quais são os perrengues, assim, do dia a dia, né? Porque eu falo que nenhuma profissão a gente vai ter só flores, né? Então tem muitos percalços. Geralmente, o que dá errado, o que né, estressa mais aí o dia a dia de vocês? Então, no dia a dia é mais a questão da execução de obra, né? Então, às vezes acaba a gente passando por um perrengue, que a gente fala, né? Então, a gente tem que saber lidar com várias equipes de trabalho, com vários fornecedores. Então, nem tudo são flores, né? Às vezes acaba tendo um atraso determinado a entrega de um produto, ou uma execução que atrasou, né? Que saiu fora da programação ali da obra, né? Então, são várias coisas que podem estar acontecendo e por isso que a gente tem que estar sempre conectada com essas empresas, né? Para tudo sair corretamente. Mas, sim, às vezes acaba acontecendo alguma coisa mais na execução, assim, de obras e execução de projetos de interiores. Porque vocês acompanham todo o processo, até a entrega, até a finalização de fato, né? Então não é só ficar lá no computador, gente, não é só a parte criativa, né? Não é só a parte bonita, né, da profissão. Tem todo um trabalho que vai muito além disso, assim, né? Eu acho que qualquer profissão é importante a gente pensar também sobre isso, da importância do relacionamento que tem que ter, né, com outras pessoas internas da empresa,
ou até mesmo com fornecedores, quando você trabalha como autônomo, né? Sim, é exatamente isso. A partir do momento que um projeto é aprovado aqui no escritório, a gente faz todo o acompanhamento de execução, né? Então a gente inicia pelos orçamentos e quando começar, né, a obra em si, a gente acompanha todo o processo, desde o início até o acabamento final, né? Então é bastante trabalhoso esse acompanhamento, né? E essencial também. Sem esse acompanhamento não daria certo, né? Porque é o sonho dos nossos clientes, né? São muitos detalhes também, que como a gente desenvolve esse projeto, a gente está a par de tudo e na execução isso é muito importante, né? Se deixar na mão do cliente, ele não vai saber resolver, ele não tem o entendimento para resolver, às vezes, Os pequenos detalhes, né? alguns detalhes de marcenaria, enfim, né? Qualquer coisa. Iluminação, então Exato. o acompanhamento é sim trabalhoso e acaba tendo esses perrengues, né, que a gente fala do dia a dia e demanda muito tempo também, mas faz parte e a gente precisa todo esse processo de acompanhamento porque Um serviço essencial, É né? essencial, Para uma boa exatamente. execução de um projeto e a realizar esse sonho do cliente. isso não é só entregar o projeto para o cliente, né, e falar agora é com vocês. Não, a gente tem que dar todo o suporte e caminhar com esse cliente até o final, até ter tudo bem lindo lá e pronto para eles morarem. Bom, se vocês estivessem se formando agora, né, naquele dilema de que área atuar, de todas essas áreas aí que vocês passaram, talvez quem também esteja assistindo esteja nesse dilema, que conselho que vocês dariam assim, para essa pessoa, ou para vocês, né, lá atrás? Eu aconselho, assim, não se desesperar, porque quando a gente se forma, a gente fica desesperada, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou para qual área? E será que eu vou conseguir sozinha? Eu, assim, coloquei a cara mesmo, enfrentei os projetos que chegavam até mim, e se eu não sabia como lidar com alguma coisa, até mesmo com a parte burocrática, que a gente vê que a parte burocrática, pelo menos para mim, faltou um pouco na faculdade, então eu aprendi muito na prática, né? Então, perguntava para outro colega, como que você está fazendo, como que faz. E assim, foi muito na prática mesmo, né? Questões de prefeitura também, ia lá, perguntava como que fazia, qual que era o processo, quais eram os documentos. Então, em primeiro lugar, ter coragem para abraçar esses projetos que surgem, né? Quando a gente é formado, acaba surgindo vários projetos de diferentes ramos, né? Diferentes áreas. Então, coragem para abraçar tudo isso e sempre contar com os amigos, com os colegas, que todo mundo se ajudando, né? É possível sim ter essa experiência e colocar em prática esses projetos. Para mim, na verdade, fez muita diferença no início da faculdade. Na faculdade você não aprende tudo, né? Então, para mim fez toda a diferença o estágio. O estágio é extremamente importante, na verdade, em qualquer área. Mas para mim fez total diferença porque no estágio onde você realmente aprende o dia a dia de um escritório, como funciona, realmente a fundo em cada área. Na faculdade a gente só tem o teórico, né? Não tem a prática. Então, estagiar é muito importante, desde o início da faculdade, né? Se eu pudesse dar um conselho para quem ainda está na graduação de arquitetura ou está pensando em fazer, eu já iniciei o estágio já no início da faculdade, então para mim foi essencial, porque era onde eu conseguia colocar em prática o que eu aprendia na faculdade, até mesmo tirar dúvidas, né, com os arquitetos, os chefes, né, que a gente fala. Então para mim foi essencial, a minha jornada de estágios me proporcionou me formar com maior segurança, né, para iniciar esses projetos. Então, assim que eu me formei, já iniciei alguns projetos sozinhas, mas porque eu tive essa segurança no escritório que eu trabalhava. Então, ali eu vivia a prática, eu ia em obra, fazia projetos. Então, assim, o estágio é fundamental desde o início da faculdade para ter essa segurança após a graduação. Muito bom. Obrigada, meninas. Adorei. Um brinde de água para nós.